Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos dando início aí a mais um estudo aí, né, por Amigos do Caminho, pedindo a Jesus que possa nos abençoar, nos envolver aí com as suas vibrações de amor, de paz, que nós possamos estar aí, né, sintonizados com as forças do bem. E hoje, né, nós vamos falar sobre mediunidade, né? Hoje o nosso objetivo de estudo é conversar um pouquinho sobre mediunidade, né? E o nosso tema de hoje é falar, né, falar dos espíritos, né? Não vamos falar mal dos espíritos, não. Né? Vamos falar um pouco, né, sobre os companheiros espirituais, sobre os espíritos, o que fazem, né, como fazem, né? Eu acho que é uma coisa que gera sempre muita curiosidade na gente, pelo menos em mim gerava, né? Eu lembro que quando eu tive meus primeiros contatos aí com a espiritualidade amiga, eu sempre me perguntava, e quando possível perguntava para eles também, né? Boa noite, Celso, bem-vindo, amigo. Perguntávamos para eles, né, sobre, né, o que eles fazem no mundo espiritual, né? Nós sabemos, né, através das obras, através do relato dos espíritos, através dos livros do Chico, do Divaldo, das obras do Kardec, que a vida no mundo espiritual ela é em alguns pontos muito parecida com a nossa, né, e em outros pontos tão diferente, né, que pode ser tomada até como quase que uma outra realidade, né? Nós sabemos que quanto mais próximos os espíritos estão aqui do plano físico, ou seja, da nossa realidade material, né, mais análogos, ou seja, mais parecidos com as nossas realidades, né, são aqueles mesmos vivem. E sabemos, né, que quanto mais distantes, né, quanto mais evoluídos ou quanto mais atrasados, né, nós vamos encontrar diferenças aí muito grandes, né, na forma deles viverem, na forma deles se relacionarem entre si e conosco, né? Muitas vezes a gente escuta nos livros, né, a gente vê nas obras, falando que o mundo espiritual ele é muito parecido com o plano físico em vários aspectos, né? Principalmente nos aspectos de organização, né? Nos aspectos de trato social, né? Os espíritos se reúnem por afinidade. O que acontece né, segundo o André Luiz, que os planos, né, mais iluminados, eles são versões, vamos dizer assim, né, do nosso mundo, versões da Terra, né, do plano físico aqui, aprimoradas, né? Quanto mais elevado o plano espiritual, né, nós sabemos que são vários, né, são várias esferas espirituais, como o pessoal gosta de falar em algumas religiões, vários planos, né, quando a gente fala aí na doutrina espírita, e nós sabemos que quanto mais aprimorado, né, quanto mais superior, quanto mais iluminado, né, maior é o nível de organização e de harmonia, né, dessas sociedades superiores. Haja vista, né, que no imaginário popular nós sempre chamamos o mundo espiritual superior de paraíso, né, que remete a gente aí um ideal de perfeição, de beleza, de ordem, né, e nós chamamos os planos inferiores, né, dentro aí das mitologias, né, de inferno, ou seja, né, algo que está no interior, na parte inferior, na parte abaixo. E assim se dá porque os espíritos vivem, né, por afinidade, né? Então o que atrai os espíritos entre si? Afinidades, gostos, né? E nós vamos ver que muitas colônias espirituais, muitos companheiros espirituais vão se reunir, né, e em campos de afinidade mesmo, né? Nós sabemos que existem colônias no mundo espiritual para escritores, para médicos, para cientistas, né, para mães, né, colônias no plano espiritual para religiosos, dentro de várias crenças religiosas, né, espíritos que se reúnem dentro de determinado aspecto de visão religiosa. Nós sabemos que existem regiões dadas a espíritos que são mais focados ao estudo, à filosofia, à ciência, né, e esses seres se reúnem e constroem comunidades que refletem, né, os gostos e a realidade espiritual que eles estão ali inseridos, né? Então a gente sabe disso. Mas, né, e a gente? Né? A gente fica pensando assim, para onde que a gente vai quando a gente desencarnar? Né? É muito comum, por exemplo, o espírita sonhar em ir para o nosso lar, né? A gente lê o livro Nosso Lar e a gente achar aquilo lindo, né? E a gente vê, né, e aquela situação, aquela colônia lá, com toda aquela organização, com toda aquela beleza.
e a gente sente vontade de participar daquilo, né? Então, uma coisa que os companheiros espirituais nos falam é que existem milhares de colônias espirituais, quase tantas, né, quanto as cidades do mundo. É onde existe um aglomerado humano, onde existem pessoas que se unem por um determinado propósito, né? A espiritualidade vai ter, né, o seu duplo, vamos dizer assim. A espiritualidade vai ter um ambiente próximo daquele ali, né? Talvez não na mesma quantidade, né? Mas nós sabemos que as regiões espirituais são tão vastas quanto o plano físico. Né? Nós sabemos que o mundo espiritual é dividido em várias esferas, né? Como a gente já falou aqui, e que essas esferas copiam, né, as características geográficas, e algumas delas são totalmente diferentes, né, das que nós temos aqui no plano físico. Ou seja, algumas esferas espirituais são quase que uma cópia, né, onde você vai ver refletido estruturas locais que existem aqui no plano físico, e outras delas são tão diferentes que parece que, né, segundo o relato dos amigos espirituais, que nós estamos sendo transportados, né, não só no espaço, né, para mundos diversos, né, com outras características físicas, mas também no tempo. Né? Haja vista que existem colônias espirituais, né, que têm em si características históricas marcantes. Né? Então, colônias, por exemplo, localizadas na Grécia, que guardam ainda toda aquela arquitetura, né? Que guardam a Atenas dos filósofos, né? Com todas as suas construções, né? Todos os pontos positivos lá daquela sociedade, né? Colônias no Egito que vão refletir, né, a cultura dos faraós nos melhores termos, né, nos melhores momentos, né, principalmente no campo da virtude, lá com os templos, com aquelas coisas todas. Né, como nas zonas inferiores nós vamos ter também visões distorcidas, né, de momentos históricos ou, né, de lugares que os espíritos que ali vivem vão construir, né, a partir lá das suas lembranças, das suas realizações. Né? Então nós vamos ver lá ambientes de guerra, nós vamos ver ambientes das igrejas antigas, dos templos nefastos, né, do passado, mas ao mesmo tempo em outros lugares nós vamos ver, né, a revivência, né, de cânticos espirituais profundos. Né? Um amigo espiritual nos conta que existe uma região no plano espiritual, né, que é a cópia exata da Galileia na época de Jesus. Então os espíritos, né, que são afeiçoados ali aos ideais cristãos, né, visitam aquele local para se lembrarem, né, daqueles momentos inesquecíveis onde Jesus, né, passou pelo lago, né, onde ainda existe a casa de Pedro, onde ainda existe lá as lembranças daquele ambiente, né, e ele conta pra gente que andar por essa cidade do mundo espiritual é como andar, né, como se Jesus tivesse passado ali há poucos minutos. Né, a vibração espiritual do ambiente é como se Jesus tivesse virado a esquina, né, como se Jesus tivesse acabado de passar ali, e aquelas ruas, né, do plano espiritual, aquelas localidades estão impregnadas ali com as vibrações, né, não só de Jesus, como dos espíritos que vão lá constantemente para relembrar. Né, porque a lembrança, quando não é fruto de apego, né, é algo extremamente positivo. Então muitos espíritos vão lá para estudar, né, para aprender como foram as situações lá da época do Evangelho. Muitas pessoas que foram beneficiadas por Jesus, muitos moradores antigos, né, visitam aqueles lugares e ali eles suspiram e respiram, né, as vibrações do Cristo. Né, como existem no mundo espiritual locais que remetem, igual a gente falou, à Grécia, ao Egito, ao Israel, né, dos profetas lá. E sempre, né, lembrando que nos planos superiores, né, onde ficam marcados sempre as energias positivas. Né? Um dia nós vamos lá, se é que não fomos, né? Se é que não estivemos lá. Né? E muitos espíritos encarnados sentem saudade, né, desses locais e vão, né, durante a noite em espírito visitar, né, e se encontrar com seus queridos, né, em construções espirituais que remetem ao seu passado. Então, por exemplo, às vezes a gente está aqui, a gente é um espírito extremamente ligado, por exemplo, à Úmbria de Francisco de Assis, né, da Itália, né, do século XIV, do século XIII. E aí, né, quando nós saímos pelo sono, nós vamos lá visitar e outros companheiros daquela época, e nos encontramos e trocamos vibrações, né, e muitas vezes sentimos ali uma saudade daquelas regiões, como também, né, existem regiões do astral
inferior, né, onde se reúnem espíritos, né, que revivem ali as guerras, os atos de violência, né, as depravações sexuais, os desequilíbrios vários, né, porque a gente sabe que nós nos reunimos através de afinidade, de sintonia, né. Ambientes que mostram o futuro também, né? Se a gente for analisar do ponto de vista da espiritualidade, né, o André Luiz fala pra gente que o nosso lar é o futuro da Terra, né? Nesse sentido assim de que uma sociedade tal qual a gente vê lá no livro Nosso Lar é a nossa sociedade atual aprimorada, né? Ou seja, aquilo lá que existe no nosso lar hoje é o nosso ideal aqui na Terra, ou seja, o nosso sonho é chegar naquele nível lá de organização, né? Mas eu entendi o que você quis dizer, né? Esse sentido eu não sei, tá? Eu nunca tive curiosidade de perguntar isso não, perguntar isso pro Lucas, mas não duvido que não tenha não. Existem colônias para espíritos que têm muita afinidade com os animais, com certeza, né? Com certeza que sim. Existem centros no plano espiritual onde as pessoas que cuidam, né, que amam os animais vão aprender, vão estudar, vão se preparar para reencarnar, né? Onde espécies que estão extintas aqui hoje existem, se movimentam lá, onde os animais são preparados lá para o seu próprio processo evolutivo, né? E uma das coisas que os espíritos falam para a gente é que quando nós tivermos equilíbrio espiritual, né, no mundo regenerado que há de vir aí, né, nos próximos 1000, 2000 anos, a nossa ciência vai trazer de volta muitas espécies de animal, né, que foram extintas, né, através de meios aí que estão dentro do próprio código genético das espécies aí que são assemelhadas. Então, assim, o futuro da humanidade no campo aí dos animais é repovoar a Terra, né, reequilibrar, né, e vai chegar ao ponto que a humanidade vai ser uma espécie de guardiã, né, dos nossos irmãos dos reinos, né, inferiores, assim como a espiritualidade superior age com a gente, né, porque esse é o comportamento esperado, vamos dizer assim, né? Nós recebemos o cuidado e aí nós vamos cuidar dos nossos irmãos na retaguarda, que é o reino animal, o reino vegetal, né? Vai chegar esse tempo, sim. Enquanto isso não acontece aqui no plano físico, né, muitos espíritos que têm afinidade, né, vão ser levados lá, cientistas, pessoas que, né, que vão estudar, que vão ajudar, que vão colaborar aí na evolução dos nossos amigos aí. Porque a lei da vida, a lei do universo é o que? A fraternidade, né? Kardec não falou sobre colônias espirituais, certo? Porque isso não foi falado para ele escrever na codificação. Eu acredito, né, que o Kardec ele não entra muito nesse assunto porque o Kardec ele tinha que construir uma base para poder ser trabalhada depois, né? Então o Kardec ele ficou bem no conceito básico, né? A função do Kardec era ser mesmo aquela rocha sobre a qual ia se construir o edifício, né, do conhecimento espiritual. E nós sabemos que nós aqui encarnados, né, com mais informação que a gente tenha, nós não sabemos tudo que existe no mundo espiritual, né? Nós sabemos aquilo que tem uma certa analogia com o que existe aqui, né? Existem muitas estruturas, muitas situações sociais, muitas situações de convivência dos espíritos que nós não entendemos porque nós não temos termo de comparação. Então os espíritos eles falam pra gente, né, nós sabemos daquilo que parece com o que nós temos aqui no plano físico. Então, no conteúdo ali que é parecido com o que existe aqui, nós conseguimos receber informação. Mas não quer dizer que nós recebemos informação sobre tudo, né? Então, o Kardec ele tinha uma missão muito grande e pouco tempo para ele fazer aquela missão. Então, ele teve que fazer, né, um basicão mesmo, né? Porque ele sabia, né, que aquele trabalho que ele estava fazendo ia ser complementado futuramente, né? Porque a própria ideia da obra básica quer dizer isso, né? Então Kardec em nenhum momento ele ia fechar a questão, porque é impossível fechar a questão, né? Ninguém fechou a questão sobre o que existe no mundo espiritual, porque cada dia são novas descobertas, né? Nós vamos é aquela história do subir no ombro dos gigantes, né? Então nós vamos subindo no ombro uns dos outros, né? E na medida que a gente aprende, nós vamos estruturando a nossa caminhada espiritual, né? Acho que vou para uma colônia espiritual da Grécia, viajo muito com música grega, então você é da turma do Lucas, né? O Lucas que gosta da Grécia lá e fica lá contando a história da Grécia para mim, fica lá, que lá em Corinto, lá que Atenas, que na época do Platão, e porque os Sócrates querem ser iluminado, e que não sei o que, né? Sim, né? Ele falou muito pouco, o Kardec, o Diego está falando aqui que o Kardec falou muito pouco dos seres das estrelas, né? Porque na época dele primeiro que isso era quase que, né,
inimaginável. Pra gente aqui hoje falar disso é meio viajado, né? O pessoal acha que a gente é maluco. Imagina a época do Kardec, que o pessoal era muito cientificista no sentido, né? Tem que provar o que está falando, né? Mas o Kardec fala da pluralidade dos mundos habitados, né? E ele é muito reticente de entrar nisso porque ele sabe que é um tema que é totalmente fora da nossa capacidade de percepção atual, né? Então, assim, muitas vezes a gente vê até gente falando bobagem em torno disso aí, né? Então é melhor a gente ter uma certa prudência. A gente sabe que existe, né? Mas a gente está num processo ainda de aprendizado, né? Então nós temos que ir absorvendo a informação espiritual aos poucos, né? Mas é uma coisa que os espíritos sempre falam, é que o conhecimento espiritual vem na medida da nossa sede, ou seja, aquilo que nós buscamos, né, vai ser aquilo que a espiritualidade vai traduzir para a gente de informação espiritual, né? Então, assim, a nossa busca reflete muito sobre aquilo que os espíritos estão trazendo para a gente, né? Reflete muito sobre aquilo que os espíritos estão colocando na nossa intimidade, né? Então eles falam muito isso pra gente, falam assim, muita coisa a gente não fala porque vocês não têm interesse de saber, porque os nossos gostos e vontades ainda são muito particulares, né? Então raramente quando uma pessoa tem vontade de ter oportunidade de ter contato com a espiritualidade, ela vai fazer perguntas sobre o macro, né? Ela vai querer saber questões pessoais dela ali, quem eu fui, o que eu fiz, que eu vou ficar com fulano ou eu vou ficar com ciclano, né? Então isso de certa forma, né, essas outras questões não aparecem muito, né? Então a espiritualidade, eles atendem às nossas demandas, exatamente. Jesus falava por parábola exatamente para poder dosar o conhecimento ao nível de quem escutava, né? Então a parábola ela tem essa função espiritual, né? Aquele que escuta, né, dado um momento evolutivo de cada um de nós vai absorver dentro de um determinado nível, mas vai servir para todo mundo, né? A inteligência do Cristo né, algo fora de série. Né? Mas para quem está chegando, gente, nosso objetivo hoje é falar um pouco dos espíritos, né? Nós estamos aqui falando dos espíritos, né? E eu lembro que quando eu era mais jovem, né, eu ficava perguntando pro Lucas o que ele fazia quando ele não estava comigo, né? E ele sempre me falava, olha, eu estudo, eu trabalho, né? Eu perguntava a ele se ele tem uma casa, né? Eu falei, você tem uma casa no mundo espiritual? Lá você dorme? Isso é o que você faz, mano, né? Ele falou comigo uma vez que ele já estava num momento que ele não precisava mais desse descanso igual a gente precisa, que existem espíritos que ainda precisam dormir, mas que no caso particular dele, ele já estava liberto dessa injunção carnal. Ele falou assim que normalmente, quanto menos tempo o espírito tem de desencarnado, da última encarnação, mais ele sente a atração pelas coisas da Terra. Por exemplo, um espírito que desencarnou há pouco tempo, ele vai ter mais necessidade de dormir, de comer, de beber, né? Se for um espírito que está aí 500, 600, 1000 anos sem encarnar, essas necessidades, né, já visto que isso é um reflexo também do nível evolutivo do espírito, vão desaparecendo, né? O que será que é criado primeiro, a cidade terrena ou a cidade espiritual equivalente? Segundo os espíritos, o que é criado em primeiro lugar é o físico, né? O que acontece? A espiritualidade, os espíritos se reúnem, principalmente os espíritos superiores, eles se reúnem por afinidade. Então, os locais de reunião deles, né, em suas esferas superiores, elas não são circunscritas. Quando existe uma aglomeração material, né, é comum que aqueles espíritos que estão ali trabalhando em torno daquilo construam uma cidade espiritual, né, que está atrelada àquilo. Depois de determinado tempo, a cidade espiritual ela vai perdendo o laço, ela vai subindo, vamos dizer assim, né, para esferas superiores. É o caso do nosso lar, né? O nosso lar foi construído depois do Rio de Janeiro, né? O objetivo elas estão nas esferas mais baixas, tá bom? Nas esferas superiores já não é muito aplicável a ideia de colônia espiritual, porque aí os espíritos se reúnem mais por afinidades de pensamento. Então, por exemplo, num plano superior nós vamos ter um grupo de espíritos que se reúnem porque são todos
ligados à ciência. Vai ter um grupo de espíritos que vai se reunir porque são todos ligados ao Evangelho, né? Que é um pouco diferente ali. Você vai ver que o nosso lar ainda tem uma característica de serem espíritos variados ali. Né? Você vai pegar ali, a população do nosso lar tem gente de todo tipo. Né? Nos planos superiores, né? Como são os planos mais elevados? Prédio, rua, né? Digo, aqueles onde os espíritos luminosos estão. Ó, segundo, né, o Lucas, né, quanto mais superior, mais distante a forma física do que nós temos aqui hoje. Tá? Quanto mais... Eu troquei de internet, coloquei a internet móvel, que minha conta de telefone vai lá em cima, não tem problema não. Né? Mas segundo o Lucas, quanto mais próximo do plano físico, mais parecido. Quanto mais superior... Tá? Quanto mais superior a nossa média aqui, mais essas estruturas físicas elas vão cedendo lugar para ambientes. Né? Melhorou, gente? Como é que tá aí? Eu vou ligar as duas internets aqui, porque aí tá funcionando? Então tá. É porque eu troquei de internet aqui, tá, gente? Por isso deve ter dado aí. Se travar de novo, vocês falam comigo que a gente liga as duas aqui e vê o que a gente faz. Segundo como a gente estava falando aqui, né? As esferas superiores são bem distantes do plano físico, ou seja, o que no nosso lar é rua, é casa, né, é estrutura muito próxima do que a gente tem aqui, numa esfera superior já são espaços, já são campos, já são áreas abertas, né, espaços que remetem ao passado, né, e chega em determinado ponto que essas questões mais materiais já desaparecem. Os espíritos já estão numa região que é mais uma construção luminosa, onde que o pensamento deles vai se refletindo e o ambiente se transforma de acordo com o que eles estão pensando, do que uma construção que seja, vamos dizer assim, igual é no nosso lar. Né? No nosso lar, você vê no filme lá, tem uma casa, tem a rua, tem aquilo, tem... Né? Isso para espíritos medianos, para baixo, é muito importante, porque dá para eles uma certa segurança. Um espírito já num nível muito superior, ele já não precisa mais daquilo. Ele vai vivenciar a experiência dele de acordo com aquilo que ele está sentindo. Então, ou seja, ele está lá conversando com alguém, aí ele começa a lembrar lá da Grécia, o ambiente dele transforma e vira a Grécia lá em volta deles lá. Aí ele fala, não, mas naquela época que Jesus estava lá mesmo, né? Aquela noite com Jesus aí, eles estão lá, né? Eles já olham para o céu e já vê as estrelas lá que eles viram na época de Jesus. Então, os espíritos superiores, eles já vivem num outro nível de realidade, tá? Isso é do Liel para cima aí, o Lucas falou que é mais ou menos isso aí, tá? Mas as colônias mais próximas, elas têm uma estrutura que segue um padrão, vamos dizer assim, porque nós, né, precisamos desse padrão ainda, tá? É uma pequena noção mesmo. A gente vai ver que, por exemplo, as esferas inferiores, né, o que existe lá? São ruínas, lugares destruídos, reflexos sujos, desmanchados, pantanosos, né? Ou seja, o plano inferior vai refletir o plano físico piorado. O plano superior vai refletir, né, pelo menos o mais próximo, né, aqui aprimorado. Onde Jesus fica, nossa senhora, essa aí é boa, hein? Ele tem um corpo espiritual? Sim, tem, né? Segundo os amigos espirituais, Jesus ele tem um lugar, né? Só que o que acontece? A alma de Jesus cobre o planeta Terra inteiro, então ele tem em todo lugar ao mesmo tempo. Mas ele tem um lugar onde ele, né? Você vai encontrar lá, esse é Jesus, tá? Existe, claro, né? E ele fica em algum lugar, tá? Mas é essa questão também. Um espírito no nível de Jesus, ele já irradia a vontade dele no planeta inteiro, tá bom? Né? E é difícil para a gente entender isso, né? Hoje talvez a gente consiga entender porque hoje a gente tem internet, a gente tem a radiodifusão, né? Que a gente consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? Seria algo semelhante. Vamos ver o que a Renata está falando. Podemos acompanhar ou assistir os espíritos superiores estudando? Sim e não. Sim e não, por quê? Porque os espíritos superiores eles estudam, mas eles estudam num nível que a nossa mente, o nosso cérebro não consegue processar. Ou seja, para um espírito superior, ele passar para a gente a experiência sensorial dele, né, o que ele sente, o que ele percebe, ele tem que travar, ele tem que traduzir aquilo dentro do nosso campo de percepção. Ou seja, é como se eu vou dar um exemplo bem simplório, que foi o que o Lucas me explicou. Imagina que você tem na sua casa, né, um sistema de som, né, dessa geração atual, e com TV 8K e televisão e estéreo e não sei o que, e capacete de realidade virtual e tal, e aí você tem uma experiência lá do National Geographic lá, que você está aprendendo, parece que você está no meio da selva andando lá.
Aí você pega isso, você quer passar isso pro seu companheiro que mora lá numa tribo, né, lá no meio da Austrália, lá dos aborígenes, que tudo que eles têm para se comunicar é sinal de fumaça e tambor. Né? O que você vai fazer? Você vai conseguir transmitir em detalhes e riqueza aquilo que você percebe aqui na sua casa? Você vai ter que traduzir. Como é que você vai traduzir para o tambor e para o sinal de fumaça aquilo? Você vai haver o quê? Uma limitação, né, muito grande do processo de informação. Tá? Até porque o cérebro dos espíritos superiores funciona diferente do nosso. Tá? Isso é uma coisa que os espíritos falam. O nosso cérebro, dentro da percepção deles, é extremamente lento. Tanto é que eles consideram, né, alguns espíritos muito elevados, consideram que é penoso o processo de comunicação com o plano físico, exatamente porque eles têm que fazer o pensamento deles ficar tão lento, né, e tão simplório, né, que isso é até sofrido para eles de certa forma. Não sofrido no sentido negativo, mas é algo que dificulta o processo. Então o que eles fazem? Eles vão usando filtros. Né? Um espírito passa para o outro, passa para o outro, passa para o outro, passa para o outro, passa para mim. Entendeu? É assim que vai funcionando. Né? Porque a gente tem muito essa coisa de achar que toda a realidade psicológica, cognitiva é igual à nossa. E não é. Né? Então, um ser que tem uma cognição acima da nossa, a mente dele vai ser aquilo que o pessoal fala, vai ser até alienígena pra gente, a forma do ser expressar o pensamento dele. Imagine Jesus. Né? E o abismo, algum amigo espiritual já descreveu? Tem o livro Abismo, né, que a Renata está citando aí, né, travou e voltou. No livro Abismo, Ranieri, né, que é o autor do livro, ele vai descrever o abismo dentro de uma conotação muito catolizada, né, bem limitada mesmo, ali, com um monte de imagens teológicas da Igreja Católica, aquela coisa toda. Né? Mas assim, os espíritos falam que essa região ela não é muito boa da gente ficar descrevendo, não, porque a gente gera vibração com aquilo lá, a gente não precisa, nós temos que descrever a luz. Entendeu? Lá, o que ficou para trás, e tanto é que quem vai nessas regiões é só espírito trevoso, espírito de luz que vai lá resgatar alguém. Espírito no nosso nível mediano, né? E olha que eu estou sendo bem mediano, né? A gente não vai no abismo, não, tá? Preocupa com isso não. Nem tivemos lá nos últimos 10 mil anos, pode ter certeza. Espírito encarna aqui no plano físico, já está longe do abismo, ó. É raro um espírito do abismo encarnar no plano físico. Muito raro. E é 1 em 1 milhão, entendeu? Então você fala, tive no abismo. Isso aí nos últimos 10 mil anos? Teve não, tá? O negócio lá é outro nível, né? Mas vamos continuando aqui. A gente está falando dos espíritos, né? Do mundo espiritual. Né? Uma coisa que eu percebo, né, nas comunicações mediúnicas é que os espíritos eles têm, né, quando eles têm saudade, eles se sentem atraídos por determinadas questões do passado, né? Muitas vezes conversando com o Lucas eu noto que ele fica lá pensando assim, né? Principalmente quando a gente fala lá da época de Jesus, lá da época da Grécia, que ele gosta muito, né? Ele tem muita afinidade lá com aquela época, né? E eles falam pra gente que normalmente os momentos espirituais que mais tocam, né, são os momentos que eles mais revivem. Né? E a lembrança para um espírito, num nível superior, ela funciona como se ele estivesse revivendo aquilo. Né? O nosso processo neurológico de lembrança, eu estou imitando o Lucas, tá? Se eu falar besteira, vocês me corrigem. Ele não é nada preciso. Né? A forma como a gente elabora lembrança, né? Na verdade, nós temos aí 5%, né, do que a gente lembra mesmo e tal. O resto é mais, né, uma viajada do nosso cérebro, que o nosso cérebro não dá conta de tanta informação. No mundo espiritual, esse processo não existe. Né? Então, um espírito equilibrado no mundo espiritual, ele tem um acesso a um arquivo mental que é difícil para a gente até imaginar. Né? Porque ele não está circunscrito aos limites, né? Como diria o Lucas, neurológicos do nosso corpo físico. Por isso que muitas vezes, né, a gente fica querendo lembrar de vida passada e isso é inapropriado. Primeiro porque nós não temos estrutura orgânica para lembrar de vida passada. Tá? Então o que nós lembramos de vida passada é um flash, é 1 minuto de uma encarnação, é uma coisa que vem num sonho que você não sabe direito o que você interpreta errado. Porque o nosso cérebro ele não tem estrutura para isso. Né? Mal a gente consegue lembrar o que a gente comeu ontem. Né? O nosso cérebro tem que ficar lá fazendo delete lá das coisas inúteis lá, né? Limpando o HD direto para poder colocar as coisas importantes, né? Os nossos amigos médicos aí que entendem do cérebro, eles sabem disso melhor que eu, né? Imagina você lembrar de 50 encarnações. Então muitas vezes o cara fantasia, né? Ou ele vai lembrar muito pouco, né? Ou então alguém conta uma coisa diferente, tá? Então existem lembranças, mas são muito pontuais, né? Então assim, porque tem essa questão que é uma limitação orgânica nossa mesmo, tá? Né? Uma vez eu estava conversando isso com o Lucas, ele falou assim que no futuro o nosso cérebro vai funcionar melhor,
né? Principalmente quando nós começarmos a colocar implementos tecnológicos no cérebro. É isso aí, aumentar a memória, são uns negócios aí do futuro, sei lá como é que é isso, tá? Mas que vai ser possível, vai. Aí nós vamos entrar em outras percepções, né? Mas isso é coisa do futuro que a gente nem imagina, tá? Viajando, né? Quando a gente está desencarnado, a gente lembra cada detalhe do que vivemos, tipo 100%, depende do seu nível evolutivo. Um espírito superior, sim. Eu, o Marcelo, não sei. Tá? Não sei, vou lembrar talvez mais do que eu lembro agora, isso com certeza. Mas não vai ser muito diferente, não. Lembra o André Luiz lá no nosso lar? Vamos pegar o André Luiz. O André Luiz no nosso lar, ele não lembrava de muita coisa. Tanto é que ele não lembrava nem da encarnação antes dele ser o André Luiz. Né? Ele fala assim, nossa, eu estou aqui no nosso lar, né? Que sensação é essa? Né? Sinto que já vi esse local, que já estive aqui, teria eu vindo. Né? O André Luiz ficava pensando se ele veio do nosso lar, ele não sabia, ele não lembrava. Né? E ele não tinha uma lembrança plena. Isso aí tem muito a ver com o tempo que o espírito está no mundo espiritual e com o nível evolutivo dele. Tá? Um espírito, com o tempo, segundo os espíritos, né? Quanto mais tempo você fica no mundo espiritual, mais claro vai ficando o seu passado. Tá? Mas é um processo. Normalmente o espírito que vai e volta igual a gente, assim, de 100 em 100 anos está reencarnando, né? A gente não está muito nesse processo de assimilação no geralzão, não. Tá? Isso é espírito que já fica uns 500 anos no mundo espiritual, já está evoluindo, né? Então, mas isso não é regra, né? Nós estamos ali teorizando em cima de formação espiritual, tá? Revivência. Somos diferentes no desdobramento? Assim, alguns de nós têm aparência diferente, se você está querendo falar isso. Às vezes no mundo espiritual nossa aparência é diferente do plano físico. Talvez porque no mundo espiritual nós somos sintonizados com determinadas existências. Né? Mas lá o nosso cérebro funciona um pouco melhor, mas nós ainda estamos encarnados, né? Então nós estamos, né, quando a gente está encarnado, funciona, vamos dizer que tem uma melhora de uns 10%, né? Demora tudo isso para encarnar? Não, depende. Normal. Basicamente, tá? Tem espírito que reencarna com uma semana. Tem espírito que demora 1000 anos. Ou até mais. Jesus, eu vi uma vez só, né? O João Evangelista, né? Que é um caso famoso que a gente conhece, reencarna de 1000 em 1000. Tá? Ele só precisa vir aqui de 1000 em 1000 em missão, se ele quiser. Se ele fala, quero não. Passa mais 1000 aí. Ah, beleza. Né? Aí já está no nível evolutivo. A média, né? Segundo os espíritos, é o tempo de uma encarnação. Tipo assim, a gente fica uns 60 anos aqui, uns 60 lá, uns 50, uns 80, mais ou menos isso. Mais ou menos, tá? Por exemplo, um espírito superior, se ele vê necessidade, ele pode pedir para reencarnar quase que imediatamente. Né? Lá no livro Ave Cristo, nós vamos ver que o Quinto Varro, que é o personagem do livro, Ave Cristo, tá? Do Emmanuel, fantástico o livro, viu, gente? Oh, você quer chorar, sabe o que é ser cristão? Lê lá, a Ave Cristo. Ele pede para reencarnar, chega no plano espiritual e fala, tô voltando, eu tenho aqui uns anos aqui reencarnando, né? Mas aí, isso depende, tá? É verdade que as marcas de nascença parecem espíritos que reencarnam muito rápido? Não, nem sempre. O Chico e o Lucas já me falou isso, e o Chico Xavier também fala que normalmente algumas marcas de nascença são reflexos, não só da nossa biologia, né? Por exemplo, minha mãe tem uma marca de nascença, tendência genética que eu tenho também, tá? Ou então, algo que te marcou muito espiritualmente na outra encarnação. Tá? Então existem pessoas, né, que trazem marcas estranhas no corpo. Né? Então a pessoa reencarna, né, e ela tem uma marca de nascença. Né? Então, assim, por exemplo, eu conheço um caso, por exemplo, de uma pessoa que eu conheço, que ela tem uma marca como se tivesse tomado uma machadada aqui na cabeça aqui. Uma marca aqui atrás aqui. Né? Porque numa determinada encarnação decepara a cabeça dela e ela traz mesmo, parece uma cicatriz mesmo, você passa a mão que você sente, né? É um trem todo esquisito mesmo, então você até olha assim, que é isso? Você já machucou? Então não machucou não, isso aqui nasci com isso. Existem pessoas que trazem marcas do passado que dão até para identificar alguma coisa lá da vida passada, se você conhecesse, né? Porque, né, você reconhecer entre 1 bilhão de pessoas é difícil, né? Mas é possível. 100 anos no mundo espiritual, mesmo que 100 anos aqui, sim e não. Para os espíritos superiores, o tempo passa do jeito que eles querem. Para os espíritos inferiores, sempre demora muito. Quanto mais atrasado o espírito, mais lento é o processar dele o tempo. Por quê? Porque ele é pegado. Então, como ele odeia ou ele ama apaixonadamente qualquer coisa,
ele desacelera a percepção dele do tempo. O tempo é perceptivo. Tá? Ou seja, um espírito de luz ele vai passar pelos mesmos 100 anos, mas ele vai ter uma sensação espiritual de que aquilo foi uma semana. Ou, se ele quiser, ele vai poder voltar num processo de vida passada dele, ficar lá 100 anos naquilo ali, né? E para quem está do lado dele passou 5 minutos. Né? Então, para os espíritos superiores existe um controle maior do tempo. Né? Por quê? Isso tem a ver com vibração e sintonia. Tá? Então, a vibração mais densa, a tendência é que o tempo passe mais devagar. Vibração mais elevada já é, vamos dizer assim, tempo livre. Eles podem acelerar ou desacelerar do jeito que eles quiserem. É um trem que a gente nem... imagina como é que você vai processar isso sensorialmente. Nós não temos expressão, sabemos que existe. Tá? É a famosa informação espiritual. Sei que existe, não entendo como é que funciona. Tá? Talvez, se a gente estudar ali, alguma coisa ali da física quântica, da mecânica quântica do Einstein, né, que ele fala lá da passagem do tempo perto de grandes centros de gravidade, né, e fala aquela famosa questão que você sai da nave, volta, na Terra vai ter passado 200 anos e para você que estava dentro da nave vai passar 6 anos, porque você passou perto de um determinado centro de gravidade que altera, né? Então, fisicamente falando, nós sabemos que o tempo pode ser alterado, tá? Por gravidade, tá? Que é uma grandeza universal. E segundo... viajar aqui de novo. Segundo Liel, gravidade é nada mais nada menos que a mesma energia que nós chamamos de amor. Tá? A gravidade é o amor dos seres no mundo, no reino das partículas. No reino mineral também. Tá? A atração. Né? A lei da atração. Né? Um espírito... né, conseguem fazer tipo uma viagem no tempo? Mentalmente, sim, com certeza. Tá? Então eles podem reviver, eles podem voltar lá na época dele. Em determinados níveis evolutivos, não sei. Tá? Isso aí é algo que teoricamente é possível, mas é outra coisa que é difícil da gente entender, porque para nós, aqui no nosso estado atual de encarnado, o tempo é linear. Para nós, tá, gente? Mas nós sabemos, até a ciência prova que não é tão linear assim, não. Tá? Mas isso aí... são coisas que já estão num outro nível de percepção. A gente percebe, assim, superficialmente, como a gente está falando, né, que para os espíritos inferiores eles se sentem eternamente no inferno, aquela coisa toda. Mas isso é uma coisa da mente deles. Né? É muito mais mental. Né? Pra vocês verem como é que a gente conversando 10 minutos, olha como é que surgem as coisas. Né? Como é que vão aparecendo situações que a espiritualidade... tem muito mais profundidade que a gente está arranhando ainda. Né? A curiosidade é a base de todo o crescimento espiritual. Né? Não só espiritual, como material também. Né? Porque o ser humano ele chegou no nível, né, de aprimoramento técnico que nós temos hoje porque nós somos curiosos. Nós queríamos fazer mais, saber mais e ultrapassar o limite. Né? E um dos limites que nós temos é o limite espiritual. Exatamente. Então, no plano físico, tá? A vibração, isso é uma coisa que eu já li alguma coisa e já vi os espíritos falando. Para nós, a sensação de tempo hoje é diferente de um espírito de 100 anos atrás. Né? Será que é ruim a transgressão, a regressão? Minha psicóloga transpessoal me propôs fazer, mas não cheguei a fazer. Depende. Né? Porque é uma coisa que é meio sem... Como é que a gente faz? Não é que é ruim. Tá? Ruim, né? Então, o que acontece? Essa parte aí da regressão, né? Já até falou sobre isso em questão de mediunidade. Por exemplo, se eu sou médium, né? Mas não tenho mediunidade, e eu não sei dessa mediunidade, eu vou fazer regressão. Aí tem um determinado espírito que está sintonizado comigo, né? Ou porque está sintonizado desde sempre, ou é obsessor, ou é um espírito que me acompanha, ou é alguém que estava passando na rua e eu sou médium. Eu deito lá na mesinha lá do psicólogo e ela começa a me regredir. Aí, ao invés de eu fazer a regressão, eu começo a perceber a história espiritual do espírito que está ligado comigo. Aí imagina que ele era um assassino, um bandido, um criminoso. Eu acho que aquele que lá era eu. Entendeu como é que às vezes é complicado? Não é que é proibido, às vezes é complicado. Porque a nossa capacidade de analisar esse processo enquanto encarnado, né, é difícil. Né? Então, como é que eu vou saber se o que eu estou lembrando, tá, é o que eu fui de verdade, o que tem um espírito do meu lado ali, né, me induzindo, né, através das próprias lembranças dele, ou foi fantasia? Né? Então, assim, o que é uma lembrança espiritual normalmente vem de maneira espontânea. Né? E existe uma outra questão também. Muitos, né, terapeutas que fazem regressão não acreditam em vida passada.
tá? Eu conheço, tem um amigo meu que faz, e ele me falou pra mim que ele não acredita em nada que a pessoa fala, tá? É tipo assim, que ela viveu aquilo, não, mas aquilo ali é uma ferramenta psicológica para trabalhar a mente da pessoa. Então ele encara daquele jeito. Tem muito profissional que faz regressão que ele acha que aquela história que a pessoa está comprando é para contar que foi Jesus. O cara fala, é mesmo, foi Jesus, hein, que legal. Ele vai interpretar aquilo dentro do conhecimento dele e vai tratar a pessoa. Mas ele não vai achar que ela foi, quem ela falou, quem ela não falou. Tá? Claro que tem uns que acreditam. Tá? Mas pelo que eu percebi, conversando com algumas pessoas que fazem essa terapia, o primeiro grupo é que existe maior quantidade. Tá? Ou seja, a pessoa que trabalha terapeuticamente aquilo, né? Abre a porta para nós, João. O João tá aqui do meu lado, aqui ele vai abrir a porta pro gato, o gato tá batendo na porta, né, João? Né? E aí o que vai acontecer, né? A pessoa ela pode estar ali sendo, né, manipulada, né? Isso não é que é proibido, mas é uma coisa que a gente tem que pensar, né, e tem que analisar muito bem, tá? Eu tenho horror ao que é proibido, né? Como experiência é interessante, né? Só se eu não for uma pessoa que vai ficar presa naquilo, né? Tem que ter um equilíbrio sobre isso aí. A culpa pode aumentar. Se for uma pessoa que se culpa muito e tiver um espírito obsessor lá que vai jogar um monte de energia negativa nela, imagina. Não que você é ladrão, que você é safado, que você é vagabundo, que você matava todo mundo, que você é bandido, você vai sair de lá pior. Ah, meu Deus, que eu era um monstro da última encarnação. Né? E como nós somos muitas vezes fascinados pelo mal, né? Como diz o Lucas, né? Nós ficamos disputando para ver quem foi mais malvado na última encarnação. Né? E o que acontece? A tendência é que a gente só lembra de coisa ruim. Né? Mas isso aí mas assim, eu não acho que nada é proibido, tá, gente? Eu acho que tudo tem que ser pensado e analisado. Né? Se a gente é uma pessoa muito suscetível, ou se a gente conhece alguém que quer fazer, é uma pessoa muito crédula, muito suscetível, né, ao que acontece ali, a gente tem que pensar bem, né? Até aconselhar a pessoa, você olha, né? Talvez não seja melhor, né? Por isso que o Espírito falou, o passado tá lá. O passado que vem, gente, é espontâneo. Ou então que o espírito leva de conta. Às vezes o espírito fala assim, você tá igualzinho na sua última encarnação. Eu falei, mesmo, melhorou ou piorou? Né? A gente brinca lá, às vezes o espírito conta as histórias, mas até os espíritos, eles são muito cuidadosos com o que eles falam pra gente. Né? Muitas vezes eu tenho curiosidade de algumas coisas, tenho uns sonhos, umas lembranças, assim, eu fico perguntando, Lucas, e aquela época lá, aquele negócio lá? Aí fala assim, não, você muda de assunto, né? Ou fala assim, você tem coisa mais importante pra pensar, vai trabalhar, meu filho, vai parar de... Né? No plano espiritual a gente conversa, né? Tem uns negócios assim dos espíritos. No plano espiritual a gente conversa é fantástico, eles falam isso sempre. Eu falo assim, eu espero que daqui uns 50 anos, né? Que eu não estou preparado para desencarnar ainda não, né? Se eu desencarnar, eu vou dar muito trabalho para vocês aí. Outro dia eu falei isso para eles. Nossa, se desencarnar dá trabalho demais. Outro dia até o Lucas falou isso comigo. Eu falei, não, você vai ficar encarnado um bom tempo aqui tá uma paz aqui sem você. Obrigado, né? Ele falou comigo, falou assim que eu dou muito trabalho, que eu reclamo demais, que eu arrumo problema, e que eu questiono tudo, que eu encho o saco, que eu sou muito falastrão, né? Aí falou assim, aqui não tá uma paz em você aqui, tá tranquilo aqui, que felicidade, né? Fica encarnado mais um tempo aí, né? Isso claro que isso é brincadeira, né, gente? Mas os espíritos brincam, tá? Os espíritos são alegres. Os espíritos são espontâneos, né? Claro que eles não são desequilibrados, eles não são agressivos, nem irônicos, né? Uma coisa que os espíritos de luz sempre trabalham, né? Que a ironia é um sinal de atraso espiritual. É sempre uma coisa que o Lucas sempre puxou minha orelha. Olha que ele não puxa minha orelha muito não, né? Ele mesmo fala, não adianta. Mas uma coisa que ele sempre pega no meu pé é questão de ironia. Ele fala assim que a ironia denota desrespeito. Todo irônico é desrespeitoso, né? Porque quando você é irônico, você está diminuindo o outro a um nível abaixo do seu. Porque a ironia é sinal de arrogância e de sintoma de superioridade falsa. Né? Então eu também tenho uma dificuldade muito grande com ironia, eu tento fugir. Né? Mas de vez em quando a gente né? Infelizmente. Né? Mas a gente tem que trabalhar isso aí. Mas é isso, meus amigos. Nós estamos falando aí das histórias dos espíritos, né? Contando aí alguns casos, né? Contando aí, né, as nossas impressões. E uma coisa que eles falam também, né, que esse momento que nós estamos vivendo aqui encarnado agora é um momento chave para a nossa evolução. Né, eles comparam esse momento de agora, né, como o momento que Jesus teve na Terra, para vocês terem ideia. Esse século XXI que está iniciando agora, final do século XX, da década de 80 para cá, é um momento em que nós podemos acelerar o nosso processo evolutivo demais.
Por quê? Porque é um momento que nós estamos sendo colocados diante de nós mesmos. Né? Nós estamos sendo colocados diante daquilo que nós somos. Né? E está na hora de a gente parar de fingir ser a gente mesmo. Se a gente for a gente mesmo, nós vamos, né, dar uma voada. Né? Quem estava na época de Jesus, Jesus chamou e foi atrás, eles, né, nós demos um salto evolutivo de 2000 anos aí, ó, quem quis. Né? Então, assim, e olha que até os atrasados, né, que foram depois, evoluíram também. Né? Imagina que já estava evoluindo, né? Foi um negócio que foguete espiritual. Hoje nós estamos vivendo esse momento também, por isso que esse momento de prova, de dúvida, de muitas coisas que estão acontecendo. Né? O Diogo está perguntando sobre os capelinos. Ó, o Liel veio de capela, que eu sei, tá? Isso eu tenho certeza, tá? Mas é isso aí, é antes, né? O capela, os primeiros espíritos de capela chegaram aqui na Terra tem 300 mil anos. Né? Então, assim, muito complicado até de entrar nisso, né? Segundo os amigos espirituais, a maioria da informação que você tem desses espíritos, ou de que como é que era lá, é mais imaginação das pessoas do que é realidade. Porque até os espíritos mais equilibrados que vieram de lá ainda lembra pouco. Né? Ou então a lembrança já está bem difusa, né? Porque passou muito tempo, né? Então, assim, então tem gente que acha que lá é igual aqui, né? Então já vi um vídeo aí do cara falando que tinha guerra lá e que o Chico Xavier era general, não sei das quantas, esse negócio, mas gente, não tem, a estrutura nossa aqui é outra, né? Isso aí. Nós estávamos lá, né? Alguns, né? Uma vez eu estava brincando, tinha um espírito, né? Que a gente conhecia, está até encarnado já, né? Aí eu tava perguntando, e aí, na época que você chegou de capela, que foi assim, eu perguntei, e aí, como é que eu tava lá? Ele falou assim, ó, eu te vi lá, eu falei, meu, fiquei todo empolgado, né? Tava lá, não te vi. Na hora que eu cheguei, assim, você tava descendo a árvore, assim, ó, tinha um orangotango descendo lá, e você. Né? Oi, Nastre, tudo bem? Data limite. Ó, a gente viu que essa data limite aí foi mais uma das muitas datas limites que não rolaram não, né, gente? A gente percebeu isso aí, né? Essas questões, quando eu tô, essa é boa, viu, na rua, quando eu tô na rua, pra não parecer maluco, normalmente sim. Às vezes eu fico, às vezes a Ednesh aí no quarto me pega batendo papo aqui, entendeu? Mas normalmente eu seguro a onda, tá? Quando eu era menina eu ficava falando, aí o pessoal achava que era meio pirado, né? A gente também tem que ter um cuidado também, né? Mas normalmente são mentais, assim, né? Ou seja, eu consigo escutar, mas eu respondo mentalmente, tá? Mas às vezes eu empolgo e saio conversando com o espírito. Igual o companheiro tá falando aqui sobre a data limite, né? É aquela coisa, gente, 2012, 1000 passará, 2000 não chegará, né? Então, lembra lá, o pessoal falava que em 2002 ia vir as naves lá do Axetan buscar o pessoal, eu conheci esse pessoal todo, e o pessoal ficar numa onda. Depois passou para 2008, depois passou para 2012 lá, calendário maia, que não ia passar daquilo, que era o fim dos tempos, que o mundo, né? Então, assim, aí depois passou 2012, foi 2016, depois virou 2019, que o Chico tinha falado, que não sei o que data limite, que Jesus estava preocupado. Né? Você pensa assim, Jesus, que é um ser que governa o planeta Terra, está preocupado com 2019? Vocês acham mesmo que Jesus não planejou a história da humanidade de hoje até, né? Exatamente, uma guerra, né? Mas quantas guerras não estão acontecendo mentalmente hoje? Né? Por que uma guerra ia ser pior que a outra? Isso aí é mais reflexo dos nossos medos de encarnados, tá? Do que uma realidade espiritual. Né? Nós estamos tentando colocar para a espiritualidade a gravidade daquilo que nós achamos que é muito grave. Né? Ou seja, para nós, crianças espirituais, nós estamos vivendo o pior momento de todos. Né? Nós estamos, nossa, que desespero. Né? Nós estamos com os braços para cima desesperados. Para os espíritos de luz, para os espíritos equilibrados, está tudo sob controle. Nada assusta os espíritos de luz. Imagina Jesus, né? Imagina o Cristo, né? Que é o governador da Terra, que está aqui há bilhões de anos. Jesus já passou por muita coisa. É meteoro destruindo dinossauro, é Atlântida, não sei lá o que mais. E Jesus não perdeu o controle do negócio. Você acha mesmo que agora, aqui, por causa porque eu tô brigando aqui, porque tá tendo coronavírus. Gente, teve a peste negra na Idade Média aí, ó, né? Jesus passou por isso, tá? Né? Quanta gente morreu na Europa na peste negra? Né? Então, se a espiritualidade fosse desesperar, eles tinham desesperado naquela época. Foi milhões que morreram naquela época. Não estou diminuindo o que está acontecendo hoje. Né? O que eu estou dizendo é o seguinte: o olhar da espiritualidade para aquilo que nós achamos que é o fim do mundo é diferente. Né? Os espíritos sempre comparam, falam assim, a mesma coisa de um monte de criança no jardim da infância, preocupado porque vai chover, porque deu trovão.
A professora da escola do jardim de infância, ela sai desesperada, ela chorando porque tem um trovão? Não, ela reúne os menininhos e fala, vamos pra sala, vamos ver uma musiquinha, vamos deitar no colchãozinho pra vocês descansar um pouquinho, dormir um soninho, a chuva passa, né? E depois sai lá fora e ri com as amigas, né? Olha lá, eles estão tudo com medo do trovão, né? Deu um raiozinho lá, eles acharam que, né? Eles me abraçaram, ô dó dos nenenzinhos, né? É assim que a espiritualidade trata a gente, meus amigos, né? Porque nós ainda somos muito impressionáveis e muito impressionáveis pelo mal. Tá? E muitas vezes nós colocamos na boca da espiritualidade os nossos receios inferiores. Né? Aí por isso que às vezes sai a mensagem assim, Jesus, eu já ouvi uma mensagem, Jesus está muito triste com o mundo. Né? Tem uma famosa aí que sai de tempos em tempos, o Divaldo Franco falou que a espiritualidade está preocupada porque os espíritos não conseguem se comunicar com a Terra. Ou seja, na verdade a gente está preocupado. O espírito de luz está comunicando do mesmo jeito. Entendeu? Porque eles sabem que tudo é passageiro. A vida material, se o planeta Terra fosse acabar, eles iam estar aqui, ó, bem bom, o mundo espiritual ia continuar existindo do mesmo jeito. Né? Mas não vai não, tá, gente? Né? Todas essas mudanças que estão acontecendo aqui no plano terreno, nesse momento, no plano espiritual, acontece alguma coisa também? Sim. Nos planos superiores, né? Eles estão trabalhando para nos ajudar aqui a passar pelas provas. Nos planos inferiores, são Deus não acuda igual está aqui. Tá? Porque os planos inferiores, lembrem, eles são a nossa sociedade piorada. Então os medos, os desesperos, os fake news que a gente tem aqui no plano físico, no astral inferior é 10 vezes pior. No astral superior é 10 vezes melhor. Né? Quanto mais para baixo o nível vibratório, né, mais desequilibrado. Isso a gente vê muitas vezes, até quando a gente anda em determinados ambientes. A gente vai ver que tem pessoas que estão equilibradas, estão tranquilas, tem uns que estão, né, passando mal, quase morrendo. Né? Falar consigo mesmo é um problema. Normalmente eu tento não falar só comigo mesmo, principalmente quando tem algum espírito. Eu falo com o espírito, não é comigo mesmo também de vez em quando, tá? As pessoas estão sempre falando que Jesus está voltando. Uma vez eu falei isso pro Lucas, falou assim, Jesus nunca foi embora. Tá? A maior ilusão da humanidade é pensar que Jesus foi embora para ter que voltar um dia. Né? Jesus falou, ficarei com vocês até o final dos tempos. Porque o compromisso espiritual do Cristo é junto a nós. Agora o que acontece é que como Jesus subiu para o céu, e aí uma analogia, tá, gente? Ele subiu para a nossa consciência, compete o Jesus que subiu para a nossa consciência, descer da nossa consciência para os nossos atos. Tá? Jesus nunca foi embora e nem nunca nos abandonou. Tá? Isso aí é propaganda das trevas. Jesus foi embora, vocês estão sozinhos aí, viu, gente? Isso aí, ó, intimamente cria uma energia, nós estamos desamparados, volta logo Jesus, né? E normalmente quando a gente quer que Jesus volte é uma visão muito egoísta também, né? Porque eu quero que Jesus volte para me buscar e para aqueles que acreditam igual a mim, né? Todo mundo que eu não gosto, ou que é da outra religião, ou que não faz o que eu acho certo, Jesus vai ter que vir para condenar eles, né? Então isso aí já é um sentimento, né, que nós temos que trabalhar para entender que Jesus nunca foi embora, não, né? Jesus, tanto não foi embora, gente, olha só, né? Tem a ascensão de Jesus. Beleza, Jesus ascendeu, né? Aí o anjo falou assim, o mesmo Jesus que subiu, um dia retornará, né? Aquilo é uma analogia, tá, gente? Jesus subiu para nossa consciência, subiu para o céu, vai descer do céu. Né? Por quê? Deixa eu provar para vocês. Passou uma semana e apareceu lá para o Pedro. Depois ele apareceu de novo lá para o Felipe. Né? Passou uns 3 anos depois daquilo, ele apareceu para o Paulo lá na estrada de Damasco, lá. Apareceu para o Estevão. Né? Apareceu para o Paulo umas 15 vezes lá, porque o Paulo vivia vendo Jesus. Né? Apareceu para o Pedro em Roma. Apareceu para o João Evangelista não sei quantas vezes. Então Jesus, essa ida do Jesus foi meio um negócio assim, eu vou ali, tá? Né? Mas não foi uma ida para muito longe não, gente. Pensa bem, né? Então ele nunca foi embora. Vocês vão perceber que no Ato dos Apóstolos, nos livros do Evangelho, Jesus está sempre presente. Ele está sempre aparecendo para um e o outro lá. Né? Então esse negócio que ele foi embora, né, tem um trem meio equivocado ali. Né? E o Kardec fala isso pra gente, que quando a gente vê um texto no Evangelho que está estranho, né, das duas uma, ou ele não está ali, ou aquele texto não é de verdade, ou a gente não entendeu. Tá? Eu estou no segundo ponto, a gente não entendeu. Né? Porque ele não despediu e falou que nunca mais voltaria, não. Senão ele não aparecia para o Paulo na estrada de Damasco. Tá? E apareceu, isso é uma coisa documentada aí no Evangelho. Apesar que o pessoal na época do Paulo não acreditava, não. Tá? Tirando o Lucas, Maria e o João Evangelista, o resto achava que o Paulo estava meio viajado mesmo. Tá? Né? O Lucas também acreditava muito. Agora estão lembrando que era Maria, o João Evangelista e o Pedro. O Lucas também ele já me confessou isso. Não, o Paulo estava meio maluco lá, achava que ele estava meio doido. Que aquilo era estresse, que ele estava no estresse, ele estava usando o termo de hoje, tá, gente? Tinha outros termos lá.
aquela possessão demoníaca lá, que ele tinha surtado por causa da luz do sol, né? Muita gente na época do Paulo, segundo o Lucas, quando ele começava com essa história que ele viu Jesus, o pessoal já torcia o olho, era pro lado, falava assim, ó, bigotou aí, entendeu? Inclusive amigo dele na época, tá, gente? Né? Hoje todo mundo aceita, né? Porque tá lá na Bíblia, né? Mas na época não era fácil assim, não, né? Mas vamos continuar. Histórias, né, gente? Contando histórias dos espíritos. Vamos lá. Quem partiu 1 ano e meio pode nos ajudar? Depende, né? Da posição mediúnica da pessoa, mediúnica, posição espiritual. Se a pessoa tiver uma elevação, ela pode te ajudar até com 1 minuto. Se ela não tiver, ela vai estar 200 anos no mundo espiritual e às vezes não vai nem saber que ela desencarnar. Isso depende muito de espírito para espírito, né? Claro que quando nós temos um laço de amor com alguém, né, alguém que nos ama, né, sempre vai estar preocupado com o que está acontecendo com a gente. Mas o que acontece? Normalmente, quando a gente desencarna, né, a espiritualidade, até mesmo para a gente poder deixar aqueles que estão na carne seguirem em frente e a gente que está no mundo espiritual seguir também, eles dão uma separada na gente, né? Porque o objetivo do desencarne é que o espírito siga no mundo espiritual e não que ele volte para o plano físico para ficar grudado na família. Tem espíritos que ficam ali dentro do ambiente familiar. Claro que quando o espírito é equilibrado, ele visita, a espiritualidade traz eles em determinados momentos, mas ele não é, vamos dizer assim, figura constante dentro da casa. Por exemplo, meu pai desencarnou, né? Imagine que meu pai fosse um espírito iluminado, tá? Então, assim, meu pai não ia viver dentro da minha casa, né? Sabendo tudo que está acontecendo comigo todos os dias. Vou lá visitar o Marcelo hoje e amanhã também. Não, né? O que acontece? Um espírito, ele vai saber as coisas importantes. Por exemplo, vai nascer o filho do Marcelo. Vou lá. Vou conversar com esse espírito, vou ser amigo dele, vamos ver quem que é. Às vezes até conhece. O Marcelo está passando por um momento lá chave na vida dele. Se ele tiver condição, aí ele vai vir. Às vezes aparece num sonho, às vezes ele vai vir dar um apoio, vai pedir para a espiritualidade. Mas os espíritos familiares, eles são instruídos, né, a não interferirem na nossa vida, assim como nós somos instruídos a deixar com que eles sigam o caminho deles, né? Então é um equilíbrio que a gente tem nessa situação. Não quer dizer que é proibido, né? Mas também não quer dizer que ele vai ficar aqui com a gente o tempo todo, né? Se ele ficasse aqui com a gente o tempo todo, seria um sinal de desequilíbrio espiritual, porque ele está muito agarrado à matéria. Então é uma coisa, né? É igual o guia espiritual, né? É muito parecido. O guia espiritual, por exemplo, né? O Lucas não fica aqui na minha casa 24 horas por dia. Ele sabe muito bem o que está acontecendo comigo, né? Mas para ele vir aqui na minha casa tem que ser algum motivo, né? Ou às vezes no dia do culto, né? Ou às vezes eu tô passando um momento chave da minha vida, tô doente, alguma coisa, aí eu vou lá ver o que tá acontecendo. Tô obsidiado fazendo besteira, eu falo, vou lá puxar de orelha nele, né? Tem um trabalho da mediunidade, tem alguma coisa da casa espírita lá que eu dirijo, aí a espiritualidade vem. Mas eles não podem ficar, né, em cima de mim o tempo todo, porque aí, né, estariam tirando a minha oportunidade de aprender também, né? É um equilíbrio, né? Mas o amor sempre une, pode ter certeza, minha amiga. Se você ama, se os laços de amor existem, os corações estão conectados. Mesmo que o espírito não esteja presente, a vibração do amor que existe, né, conecta, consola, abraça, né? Isso é um consolo que a gente tem. Eu sou de Minas, sou aqui, Contagem, Minas Gerais, né? Pertinho aqui de BH, aqui, pão de queijo, tudo mais, né? Estamos aí. Mas é isso, amigos, nós estamos contando história aqui. Já deu 9 horas, então eu imagino que daqui a pouco o Instagram vai me dar uma tesourada aqui no tempo. Então, né, queria agradecer a vocês. O objetivo de hoje foi conversar, né? E se a conversa foi boa, se a gente conseguiu trazer algum tipo de esperança, de consolo, a gente fica feliz, tá? A gente tenta brincar um pouco assim, porque as questões espirituais não são sisudas, né? Elas são amorosas, gentis, consoladoras. Queria pedir a Jesus por todos nós. Queria pedir a vocês que pudessem nos ajudar, né? Tem um companheiro nosso, sobrinho de uma companheira nossa, que está sendo operado nesse momento, um garotinho chamado Matheus. Ele está sofrendo uma cirurgia nesse momento, ele tem 5 anos de idade. Então eu queria nesse último momento, né, pedir uma vibração para a família dele, para ele, por todas as crianças do nosso, né, das nossas relações que nós conhecemos, que nós amamos, que nós não conhecemos também, mas também aprendemos a amar, né, que Jesus possa carregar boas energias, que a espiritualidade amiga possa envolver os nossos companheiros que já desencarnaram, como a nossa irmã citou ali, o esposo dela, né, que ele possa também receber paz, luz, amor,
como todos aqueles que nós amamos e que já deixaram o mundo físico rumo à espiritualidade maior. Divino Mestre, abençoa cada lar, cada família, cada amigo, que possamos estar juntos, nos apoiando uns aos outros, com esperança, com alegria e, acima de tudo, com caridade. Fique conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, muito obrigado, boa noite e até sexta. Tá? Sexta nós temos nosso estudo de Evangelho. Fiquem com Jesus, viu?